mas apesar do cansaço, certamente foi um dia longo, ao mesmo tempo um dia muito produtivo, muito edificante. Já tivemos várias coisas acontecendo hoje, oficinas, eleição de diretorias, conversas de corredor, momentos de comunhão, refeições, orações. Tem sido realmente um dia muito rico para a glória do nosso Deus, e não poderíamos ter um momento mais especial nessa noite em que cultuamos o Senhor juntos e temos a grata presença desse grande amigo, pastor e amigo e mentor, reverendo Marco Antônio Baumgratz, da Igreja Presbiteriana Nacional, amigo de longas datas, muito mais tempo que a gente imagina, né? O tempo passa, gente. Permita dizer isso, é tão interessante que durante um tempo, eu era daqui da Igreja Presbiteriana de Brasília, reverendo Marco Baumgratz lá na Nacional, e a gente sempre caminhando juntos, mesmo que à distância, né? Acampamentos, amizade foi se desenvolvendo, e hoje para mim dizer que eu sou co-pastor com ele é um grande privilégio para mim. Assim, esse homem tem um peso na minha vida, e apesar dele ser magrinho, ele tem um peso na minha vida. Já foi magrinho, né? E hoje nós vamos ouvir o reverendo Marco Antônio Baumgratz pregando a palavra do Senhor e nos encorajando e nos enviando a nossa missão. E nessa hora nós vamos orar por ele, vamos orar. Santíssimo Deus, o teu nome já tem sido louvado nessa noite, por meio de todos os meios de graça que o Senhor dispõe para a nossa alegria, Senhor, os cânticos, as orações, a tua palavra lida e entoada, todas essas coisas são para a tua glória, para a nossa edificação, para a salvação daqueles que não te conhecem, Senhor. E dá-nos agora, Senhor, a grata alegria e a atenção devida através da fé, para que nos tornemos para a tua palavra. Eu te peço também que o Senhor capacite com o teu Espírito Santo o teu servo, o reverendo Marco, que ele possa proclamar com alegria, com autoridade a tua palavra e nos apontar para Jesus Cristo de Nazaré, nosso Redentor, no nome de quem nós oramos. Amém. Pessoal, boa noite para vocês, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com o pastor Mateus e essa galera toda. Eu estou um pouco nostálgico, Mateus, esses dias, porque desde que eu me entendo por crente e por pastor, eu tenho estado envolvido com adolescentes, jovens adultos. Isso faz 40 anos, é muito tempo. Me converti na UPA, fui líder da UPA, em seguida líder da mocidade, e indo para o seminário já continuei a trabalhar com jovens. Saindo do seminário, pastoreei uma escola de formação de missionários no norte do país, em Ji-Paraná, que hoje é um dos nossos seminários, trabalhando com jovens durante 10 anos, jovens vocacionados. Cheguei em Brasília, adolescentes, jovens adultos. Então, nesses anos todos envolvido. E o ano que vem vai ser o meu primeiro ano sem estar atuando diretamente com jovens. Vou continuar com a SAF. Esse ano eu já tenho acompanhado o trabalho da SAF, nós estamos passando por uma reorientação do trabalho pastoral na igreja e não vamos estar diretamente envolvidos como temos estado até aqui. Deus é soberano, sabe o que faz, eu vou descobrir por que isso está acontecendo né, daqui para frente. Mas fico muito à vontade, me sinto muito bem no meio de vocês jovens. Eu tenho 3 filhos jovens também, e tenho vários outros filhos e filhas na igreja também, filhos espirituais. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus com vocês, de uma das mensagens ou de uma das convicções mais profundas da minha vida e do meu ministério, que se tem um grupo que eu acredito seria importante, essa mensagem é para a mocidade. Porque são pessoas que estão no momento da vida em que precisam dessa palavra. E nós vamos para Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. Abra a sua Bíblia, por favor, ligue o seu celular, vamos ver quem carrega primeiro, se a versão impressa ou a digital. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. O pastor falou que vocês estão bem descansados, que eu tenho até meia-noite, né? Então, vamos lá, força, ânimo. Deixa eu pôr isso para funcionar aqui meu cronômetro. Só um minutinho, gente, senão eu passo da hora mesmo. Deu tchu-tchu aqui. Vai. Está indo.
Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. E agora, por favor, vire algumas páginas aí até o capítulo 17, o verso de número 1, apenas o verso 1 do capítulo 17. Calma que eu ainda estou apanhando aqui, já eu chego aí. Então vamos lá, Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Muito bem, queridos, vamos começar essa reflexão bíblica pensando em algumas pessoas que nos decepcionam, algumas pessoas que ocupam certas posições que deveriam corresponder às expectativas e não correspondem. Eu poderia falar dos políticos brasileiros, mas, no final de um dia de congresso, de reunião aqui, falar deles, ninguém merece. Então, vamos pular os políticos. Vamos falar de uma coisa mais próxima de vocês, dos estudantes. Espera-se que um estudante, ele aproveite bem o tempo na escola, que ele tire boas notas, que ele passe de ano, que ele passe de vestibular, que ele passe no Enem, e que ele corresponda ao investimento que ele mesmo está fazendo na vida dele, de tempo dele. E é chato quando isso não acontece. E vocês agora, alguns de vocês aqui, eu imagino, devem ter feito Enem, ou alguém aí mais jovem fez Enem, não é verdade? E no Enem é o seguinte, como em todas as outras provas e concursos, alguns passam, alguns reprovam e outros trapaceiam, Então nós tivemos várias trapaças esse ano que deixam a gente assim perplexo com a desonestidade, a falta de coerência desses que estão estudando, estão lá estudando para aprender e vai trapacear. Então teve gente que fez prova no lugar do outro, depois passou a prova por uma escuta para um monte de gente, vazou o tema da redação. É incrível que dos estudantes até os políticos, passando por toda a população brasileira, de um modo geral, nós somos um povo corrupto. De um modo geral, nós não somos aquilo que deveríamos ser como brasileiros. Parece que há um DNA no nosso povo de corrupção, desonestidade, contradição, incoerência. Não era para ser desse jeito. Agora, onde eu quero chegar com esse texto de Abraão lido aqui perante nós? É que nós, como cristãos, também temos uma grande expectativa colocada em cima de nós. E por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, que nos chamou, que nos vocacionou para sermos dele, para segui-lo. E Deus colocou expectativas em cima de nós, e eu gostaria de refletir com vocês aqui nessa noite, se nós, cada um de nós, numa autoavaliação, podemos dizer que diante de Deus, do Senhor que sonda mentes e corações, que conhece os segredos do nosso coração, se nós estamos sendo aprovados na nossa condição como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. E como é que nós vamos fazer isso aqui nessa noite? Nós vamos fazer de uma maneira que nós procuremos refletir sobre o chamado de Deus para nós. Que chamado é esse? E a Bíblia, nós vamos ver, tem um chamado claríssimo, claro e cristalino para cada um de nós. E nós precisamos ser fiéis a esse chamado. A palavra de Deus deixa isso claro, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Há um jeito certo de andar, um jeito errado de andar. Senão a gente corre o risco de acontecer que nem aquela música lá daquele grupo de rock brasileiro, que os caras cantam lá, eu posso estar indo na direção completamente errada. Lembram dessa música antiga aí? Eu posso estar completamente enganado, posso estar correndo para o lado errado. Pensou que coisa triste? Se isso acontece com a gente? Vocês estão aí dando um duro, trabalhando até uma hora dessa num trabalho da igreja, da mocidade. Vai que
todo esforço, todo empenho, tudo que você está fazendo está completamente equivocado. Já pensou? Que coisa mais desagradável, desnecessária. E para nós fazermos essa avaliação, eu estou propondo que a gente tome como ponto de partida ninguém mais, ninguém menos do que, ou ninguém menos, ninguém mais, do que Abraão, o nosso pai na fé. Outro dia falamos com os meninos lá na nossa mocidade, que Abraão é o protótipo dos crentes. Protótipo é aquele primeiro modelo, aquele que é a referência, aquele que é o ponto de partida, né? Então Abraão é esse protótipo da fé, ele é o protótipo dos crentes, ele é, portanto, o protótipo também de como se lidar com a vocação que Deus dá a nós. Porque aquilo que Deus disse para Abraão, ele estava dizendo para nós ali, nós somos herdeiros de Abraão, nós estamos na semente espiritual de Abraão. O que aconteceu com ele, o que foi dito a ele, diz respeito a você e diz respeito a mim. Tanto é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que Abraão é o pai de todos os que creem, pai dos que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Então eu quero olhar mais de perto com vocês, os passos de Abraão, as pisadas de Abraão, essa caminhada de fé que ele teve. E quero destacar alguns passos de Abraão que são indicadores da nossa fidelidade, do nosso bom andamento no caminho do Senhor. O primeiro indicador, o primeiro passo de fidelidade que eu quero propor para a nossa reflexão aqui é o passo da intimidade com Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Isso está em Gênesis capítulo 17, verso 1. E se você é desses que nota as coisas, eu pulei o 12 e vim para o 17. Eu não vou seguir a ordem cronológica, porque de 12 a 17 o que está acontecendo é que Deus está formatando, estabelecendo a sua aliança com Abraão, acrescentando elementos novos, mas tudo se resume à aliança que Deus está fazendo. Então eu vou me permitir sair da ordem cronológica, mas a seguir uma ordem lógica aqui para a nossa edificação. Deus o chama para andar na presença dEle. Anda perante mim, anda na minha presença, anda perante Deus. No capítulo 17 é o capítulo em que Deus estabelece o sinal da aliança, o sinal da circuncisão. E há quem ache que esse sinal foi colocado por Deus de modo gracioso, o sinal da circuncisão, só lá em Gênesis 17, por causa de Gênesis 16. Abraão deu uma vacilada na fé, lançou mão de Agar, gerou um filho com a sua escrava, não estava sabendo esperar o cumprimento da promessa. Deus, então, segundo alguns estudiosos, idealizou, vou, pela graça aqui, colocar um sinal visível, permanente, para fortalecer a caminhada e a fé de Abraão. E Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença o Deus Todo-Poderoso. Deus usa vários nomes no Velho Testamento para se apresentar, Yavé, na verdade, El Shaddai é um deles e vários outros. Mas por que El Shaddai aqui? É a referência ao poder de Deus, Deus Todo-Poderoso. O que Deus estava celebrando com Abraão era um portento, era algo extraordinário, uma aliança assim de fazer tinir os ouvidos, porque implicava em uma descendência de um homem velho, de uma mulher velha, um casal já estéril, implicava numa descendência que ainda viria, implicava na salvação da humanidade, era extraordinário demais. Então Deus diz, olha, é o Deus Todo-Poderoso que está falando, pode crer, eu realizo as coisas que eu planejo, eu tenho poder de cumprir as promessas que eu faço. E é na presença desse Deus que Abraão é chamado a caminhar. E a proposta de Deus é a seguinte, Abraão, eu vou ser o seu Deus, você e a sua descendência serão meu povo, e eu vou andar com vocês, eu vou habitar com vocês, e quero então nessa caminhada, em que eu sou condescendente, em que eu venho ao nível de vocês, que vocês caminhem comigo, que você ande comigo. Isso é extraordinário, meus irmãos, que o Deus cristão não é um Deus solitário, o Deus cristão não é uma deidade particular, individualizada.
Deus é uma comunhão eterna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele faz uma aliança com Abraão, ele já implica toda a sua descendência. E esse é o padrão de relacionamento de Deus. Todo aquele que faz com ele uma aliança é trazido para dentro dessa comunhão trinitariana e junto com a Trindade, ali estão todos os que têm aquela aliança. Não existe, portanto, essa coisa de crente desigrejado, de carreira solo, de andar sozinho na fé cristã, porque nós somos chamados para uma comunhão, para um relacionamento com Deus e com a família de Deus, com a descendência espiritual de Abraão. Calvino, ele refletindo sobre isso, ele diz que por essa proposta de Deus, por esse chamado de Deus, significa que nós teremos, nós e Deus, os mesmos amigos e os mesmos inimigos. Isso é muito confortador. Isso nos estimula a comunhão entre nós, que temos uma aliança com o Senhor, e nos encoraja ao saber que quando perseguidos e oprimidos pelos inimigos de Deus, na verdade, pelos nossos inimigos, na verdade eles são inimigos de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa proposta e nesse chamado de Deus para que Abraão andasse com ele, Deus está dizendo, eu estou disposto a andar com vocês, nós vamos andar juntos. Palmer Robertson, ele apresenta esse conceito como sendo o princípio Emanuel da aliança. O princípio Emanuel da aliança de Deus conosco. Todas as vezes em que essa expressão é repetida, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos o mesmo conceito. Deus fazendo uma aliança, querendo ser nosso amigo, querendo participar da nossa vida. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, eu habitarei com vocês, andarei com vocês e vocês andarão comigo. Nós teremos um relacionamento de intimidade. Veja que no Éden foi assim. Deus se propõe a ser nosso Pai, nosso amigo, nosso protetor, nosso Deus. Lá no Éden, quando a coisa destrambelhou toda lá por conta da desobediência de Adão e Eva, o que acontece é que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Olha o princípio Emanuel, Deus falando com eles, Deus andando no meio deles, Deus se fazendo presente no meio da família e do casal ali no Éden. Na sequência, nós vamos encontrar, como vimos aqui, a mesma proposta agora com a história da redenção sendo inaugurada na pessoa de Abraão. Aquilo que no Éden desandou, Deus então, como planejado na eternidade, Ele agora então dá início à nossa redenção, fazendo uma aliança com Abraão e dizendo as mesmas coisas. Abraão, eu vou ser o seu Deus da sua descendência, anda comigo. Vamos caminhar juntos, vamos ter um relacionamento. Quando chega o momento, então, de Moisés dando seguimento à aliança com novos elementos, a mesma aliança, o mesmo enredo, o mesmo desejo de Deus de ser nosso amigo, Deus diz pela boca de Moisés, e ali ficou registrado, porém o meu tabernáculo no meio de vós, está em Levítico, e a minha alma não vos aborrecerá, eu não os rejeitarei, é isso que Deus quer dizer, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E quando finalmente chegamos na igreja do Novo Testamento, que é a situação que prevalece até os nossos dias, quando aquela questão difícil, polêmica, que vocês jovens gostam de debater e sofrem com ela um pouco, do jugo desigual, ali os mesmos termos do princípio Emanuel são trazidos à tona, quando Paulo diz em 2 Coríntios 6, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Olha que extraordinário. Aquilo que Deus disse lá no Éden, aquilo que Deus fazia no Éden, que Ele disse para Abraão, Moisés, quando chega na igreja, para nós hoje, isso está em vigor, isso está valendo. É o que Deus deseja, esse é o plano de Deus para nós. E quando finalmente tudo se acabar, e a eternidade foi inaugurada, e a plenitude de todas as coisas projetadas por Deus se cumprir, o que nós vamos encontrar lá? O princípio Emanuel totalmente sendo realizado. E uma grande voz, vinda do trono, disse, lá em Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Eu não sei você, mas eu me emociono com a honra que Deus me dá, e a você, de nós partilharmos deste relacionamento com Ele, de nós privarmos dessa intimidade com Deus. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Criador de todas as coisas, quer andar com você no seu dia a dia, quer participar das coisas mais íntimas e pessoais da sua vida. Isso não é autoajuda, não é bravata, não é pensamento positivo, isso é revelação divina da aliança de Deus conosco. É para a gente confiar nisso, é para a gente desfrutar disso, é para a gente se apoiar nessa verdade, é para a gente se apoiar nesse relacionamento especial que Deus quer ter conosco. Paulo diz e nos lembra que fiel é Deus, pelo qual fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Um pensador, teólogo reformado, teve aqui no Mackenzie recentemente, chamado Os Guinness, discípulo de Francis Schaeffer, dizem, ele, refletindo sobre esse ensinamento da palavra de Deus, ele disse: o aspecto primário do nosso chamado, portanto, é relacional, e define que nós somos chamados por e para alguém, Deus. E olha que extraordinário, não fomos chamados primeiramente para fazer alguma coisa para Deus, ou ir a algum lugar, ou falar alguma mensagem, mas somos chamados para alguém. E isso é o que é prioritário e é primário no nosso chamado diante de Deus. Por isso que eu vejo que para jovens essa mensagem ela é muito importante, porque o jovem está cheio de energia, de vontade, quer trabalhar, está ralando, aí suando a camisa, o cheirinho sobe. E por que fazer tudo isso? Se não for para prioritário e primariamente desenvolver a sua intimidade com Deus, se valendo dos meios de graça que um encontro como esse proporciona, se a finalidade prioritária for outra, nós temos aqui um problema. Abraão, nosso pai espiritual, foi chamado para conhecer a Deus em intimidade, andar com Deus em intimidade, foi chamado amigo de Deus, e olhando para o caminho que ele trilhou e para os passos que ele deu, nós deveríamos fazer a mesma coisa. Deveríamos colocar o nosso pé onde ele colocou. Tem gente que é boa de fazer negócio, e onde a pessoa puser o dinheiro, você pode pôr que vai dar. Você conhece gente assim? Pois é, com Abraão espiritualmente funciona assim, onde ele pôs o pé, coloca que vai dar certo, coloca que vai ser bênção. E eu pergunto então a você, você tem sido chamado a esse, você tem sido fiel a esse chamado de Deus para a intimidade? Faz uma autoavaliação rapidamente. Hoje, aqui nesse encontro, olhando para a sua vida passada agora, nas últimas semanas, meses e anos, você se vê em maior comunhão com Deus, estagnado, ou em declínio espiritual? Fomos chamados para um crescendo da nossa comunhão com o Senhor. Como é que nós podemos querer proclamar Jesus para o mundo, que é o tema desse encontro aqui, se nós estivermos tropeçando nesse passo fundamental, primário e inicial? Que autoridade teremos para falar, venham conhecer a Deus, venham se relacionar com Ele, se nós não estamos fazendo? E aqui nós temos que pensar em dois aspectos. Primeira coisa é que Deus não se relaciona, ouça bem isso, Deus não se relaciona com quem não nasce de novo. Somente novas criaturas podem ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Isso é uma questão óbvia, ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E não fará, porque Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, e somente aqueles que já tiveram o sangue de Jesus aplicado à sua vida, seus pecados perdoados e sua natureza interior transformada, é que podem andar na presença dele. Você tem dúvida sobre a sua regeneração espiritual, sobre o seu novo nascimento? Você tem alguma dúvida sobre a certeza da sua salvação? Está certo disso? Ou precisa chamar os discipuladores, não os universitários? Corra para Jesus, se você ainda não está seguro disso, porque só vão andar com Ele, só estarão no reino dEle aqueles que já nasceram de novo. Agora, se você já nasceu de novo, você precisa pensar o que está acontecendo com a sua vida. Você está cultivando a intimidade com Deus? Os meios de graça foram dados para nós exatamente por isso. Sua devocional essa semana foi ok ou foi um lixo? Não existiu. Faz quanto tempo você não ora e não lê a Bíblia? Se você não está fazendo isso, o maior problema não é que você é um menino mau, uma menina má, que você não é disciplinado. O maior problema é que você não está vendo o valor que é, o prazer que é
esse relacionamento ao qual você foi convidado, convidada em Abraão. E repetido tantas vezes aqui na palavra de Deus, como nós vimos. Mas há um segundo passo de fidelidade na vocação e no chamado de Deus para nós. O primeiro passo é o passo da intimidade com Deus. O segundo passo é o passo da santidade da vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Está no mesmo versículo, em Gênesis, capítulo 17, verso 1. É óbvio, quem anda na presença desse Deus todo-poderoso, que sabe tudo, pode tudo, ele não pode andar de qualquer jeito. Não é verdade? Tem que andar de maneira digna, tem que andar tanto no seu caráter interior, quanto na sua conduta exterior, de modo digno desse Deus. E o problema dos fariseus é que eles conseguiam dar uma ajeitada na parte externa, mas por dentro era um sepulcro, né, caiado por fora. Então, para Deus não vale só a conduta, só fazer as coisas certas. Deus quer saber também como está o nosso coração no que diz respeito à santidade. Esse convívio com Deus requer que a gente cresça na santificação de nós mesmos para Deus. E nesse ponto, o Catecismo Maior da nossa igreja, ele é esclarecedor, porque ele diz, quando fala da santificação como sendo uma obra da graça de Deus, que a santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem nos crentes. Esse é o nosso problema. Nós temos restos do pecado que ainda precisam ser limpos. É como o prato, né, que estava cheio de sujeira, já limparam, mas ficou ali aquela coisa, né, a obra da graça já teve início, está em andamento, mas ainda tem restos do pecado que ali precisam ser removidos. Abraão foi chamado para ser perfeito na presença de Deus, e isso para ele teve implicações muito graves. Ele teve que sair do meio da sua família, do meio do povo onde ele cresceu, ele teve que se desconectar das coisas, da cultura pagã na qual ele estava inserido, e em obediência a Deus, romper com isso tudo. Romper com família, romper com influência de familiares, de amigos, da cultura do seu povo, e caminhar e marchar obedientemente como um peregrino, saindo do que seria hoje ali a região do Iraque, chegando à Palestina, descendo até o Egito. Ele foi um peregrino, um nômade, em obediência à palavra do Senhor. E a ele Deus disse, então, Abraão, você vai andar comigo em inteireza de coração, que é o que essa palavra ser perfeito significa. Ela é uma tradução possível para essa palavra tamim, do hebraico, mas ela não é a única possível. Você sabe que um mesmo vocábulo pode ter várias traduções aproximadas. E na Nova Versão Internacional não está traduzido como ser perfeito. Se você tem uma aí, você pode perceber, está? Anda em, o que é que está escrito aí? Alguém tem? NVI, alguém com NVI? Não? Anda em, tem, como é que está aí? Integridade. O que Deus está falando é o seguinte, olha, não ande comigo com o coração dividido. Se o Senhor é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Não foi assim a profecia de Elias lá no monte, encarando 400 profetas? É isso que Deus requer de nós. Não um coração hipócrita, dividido, mas um coração totalmente entregue, consagrado e dedicado ao Senhor, porque Deus sabe o que tem no nosso coração, se ele está ou não inteiramente nas mãos de Deus. E no texto bíblico que faz referência à integridade de Noé, é muito interessante em Gênesis 6:9, porque a mesma palavra lá está. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. É assim que tem que andar com Deus. Você anda em justiça e integridade no meio dos contemporâneos porque está andando com Deus. E a palavra íntegro aqui é o mesmo tamim lá de Gênesis 17, que Deus diz para Abraão, Abraão, ser íntegro, seja completo, seja totalmente entregue à minha direção. E esse conceito de andar perante Deus com integridade, Calvino traduziu numa expressão que ele gostava no latim, que pegou e até hoje está aí, que é coram deo, uma expressão que se encontra nas institutas. Nós somos chamados então a viver coram deo, perante Deus, em integridade. E os nossos mestres nos ensinam, como é o caso de Os Guinness, que eu já mencionei, que viver coram deo
é viver uma vida inteira, não no tempo, mas na integridade, todas as áreas, na presença de Deus, ou não no tempo apenas, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Isso é santidade, meus irmãos. Isso é santificação, não é entrar no quarto e ficar orando, jejuando. É muito mais do que isso, embora haja lugar para tudo isso. É você ter a sua vida toda envolvida por esse dinamismo, é ser um crente menos preocupado em ter coisas, é ser um crente menos preocupado em fazer coisas para Deus, é ser uma pessoa menos bolada com essa coisa de que os outros vão pensar, vão falar de mim, e estar muito mais preocupado se diante dos olhos de Deus eu estou sendo aprovado. Deus quer ver essa nossa integridade dentro do nosso coração, nos valores que nós abraçamos, na maneira como nós nos relacionamos, sejam relacionamentos amorosos, afetivos, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, relacionamentos na igreja, que é um lugar complicado para relacionamentos. Deus quer saber se nos traços pessoais que cada um de nós tem aqui, as nossas idiosincrasias, as nossas características negativas que precisam ser trabalhadas, se nós estamos deixando e dando acesso a Deus para que isso mude. Deus quer saber se nós estamos fazendo uma interação inteligente e salgada com a nossa cultura. Salgada no sentido de que a gente é sal, em que a gente influencia, em que a gente faz diferença. A gente sabe até que ponto a gente precisa saber até que ponto a gente se envolve com a cultura, que tem coisas boas na nossa cultura, a gente desfruta delas, até que ponto a gente vai lá para ser instrumento de transformação e até que ponto a gente foge de lá, a gente se separa de lá, a gente se exclui de lá. Essa sabedoria só tem quem tem se envolvido num processo de santificação e de transformação na presença de Deus. Calvino também disse que porque os olhos de Deus procuram por fé e sinceridade no coração, integridade, Deus ordena a nós, como a Abraão, que almejemos uma vida de integridade. Nós somos chamados para viver assim perante Deus, sem hipocrisia, sem ficar cocheando entre dois pensamentos, sem ficar divididos na presença de Deus. Deus nos chamou com esse propósito. Qual? Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Santidade é isso, gente, é sermos parecidos com Jesus. E agora, por exemplo, num momento como esse, é fácil a gente ser parecido com Jesus, é na hora da pressão, seja a pressão dos desentendimentos, seja a pressão das tentações, seja a pressão dos valores que a nossa sociedade tem anticristãos, é nessas horas que mais nós vamos ser desafiados a sermos como Jesus. E o que é maravilhoso é que aquilo que Deus exige de nós, a sua graça nos capacita a cumprir. A gente não vai nessa sozinho. E aqui nós temos que tomar, então, um cuidado muito grande com o novo tipo de igreja que está por aí, com o novo tipo de crente que aí está, com o novo tipo de evangelho que está sendo pregado por aí, o evangelho sem Jesus, sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Então, é possível você ser um crente e ter uma vida de desonestidade, a vida acadêmica, por exemplo, né? Você sabe do que eu estou falando, tem jeito de você ser um acadêmico honesto ou desonesto, e a maioria são desonestos, né? Na maneira como se conduzem nos estudos, na sua formação acadêmica, e tem gente que faz isso, sou um crente. Nós temos hoje crentes, líderes crentes, presos na papuda, envolvidos em altos escândalos milionários na nossa nação. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Também não vou falar o nome dele aqui para não estragar a nossa noite, né? Mas crente é o que não falta envolvidos em escândalos, crentes envolvidos em imoralidade sexual, fora do casamento, antes do casamento, paralelo ao casamento, não é verdade? Temos hoje essa tendência aí da igreja contemporânea, né, defendendo que a prática homossexual é perfeitamente compatível com a fé cristã, não é? Temos gente guardando no freezer do coração ódio e ressentimento congelado contra pessoas que feriram, que desagradaram. Esse é o novo crente, e esse tipo de gente não passa no teste do passo da santidade perante Deus corandel. Naquele mesmo texto que eu mencionei há pouco,
do jugo desigual, depois de falar das promessas, do princípio Emanuel, vem a aplicação pastoral de Paulo. Ele diz: por isso, retirai-vos do meio deles. Tem que saber a hora de sair fora, tem que saber a hora de separar. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Por isso o quê? O que ele tinha dito antes? Aquilo: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está lá em Coríntios. E Deus diz: se vocês fizerem isso, eu vos receberei. Olha, Deus está falando: vem andar na minha presença, mas vem andar sim. Se separa do que é imundo. E pecado na Bíblia, a Bíblia não doura a pílula, a Bíblia não alivia. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o meu pecado, o seu pecado é imundícia. Pode ser o pecadinho que for, é imundícia perante os olhos santos e o caráter santo do nosso Deus. E para essas nossas imundícias, Deus fez a promessa de que Ele viria derramar sobre nós o seu Espírito Santo, aspergir água pura sobre nós e purificar-nos de toda imundícia e da nossa idolatria, e colocaria em nós o seu Espírito, tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne, nos daria o seu Espírito Santo para quê? Para que nós andássemos segundo a sua lei. Olha que extraordinário. Nós que somos imundos, Deus está falando: deixa eu transformar a sua vida, anda comigo, vamos fazer uma transformação, vamos fazer uma limpeza aí, vamos andar por um caminho novo. E o tempo todo lá em Ezequiel, Deus está dizendo: eu farei isso, eu vou fazer isso. É muito mais uma questão de fé e submissão do que esforço, do que a gente falar: agora vai, agora eu vou. Claro que a gente tem a nossa participação, mas Deus é o alfa e o ômega de tudo, até da nossa santificação. E o texto lá em Coríntios continua dizendo: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Quais promessas? Aquela: serei vosso pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, o mesmo Todo-Poderoso lá de Gênesis está aqui em Coríntios. Então Deus nos diz: amados, com estas promessas, da intimidade com Deus, da presença de Deus conosco, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é o passo da santidade. E eu agora vou dar para vocês um recado que um colega meu, um pastor, pediu para eu dar aqui para vocês, sempre que eu tivesse oportunidade. O nome dele é John Piper. John Piper escreveu, eu não conversei com ele, não mandei um WhatsApp para ele, mas ele me deu esse recado. Eu vou provar para vocês que ele me deu esse recado. John Piper escreveu um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Extraordinário, para pastores. E lá pelas tantas, a respeito dessa questão da santidade, olha o que ele diz: existe uma maneira de servir a Deus que o desonra. Fique atento, porque você está aqui servindo a Deus. Você precisa saber nesse momento se você está honrando ou desonrando a Deus por estar aqui fazendo o que você está fazendo. Vamos ouvir. Deus não precisa ser servido, diz Piper, mas pode ser agradado com o nosso serviço. Mas quem faz algum trabalho sem santificação macula a glória de Deus. Captou? A única forma correta de prestar serviço a Deus é de usar os meios que Ele nos dá, para que Ele receba ao final toda a glória. E como é que a gente faz então para que Deus seja glorificado? Deus receberá de bom grado qualquer coisa que demonstre nossa dependência dEle e a autossuficiência dEle. Deus não procura trabalhadores para si, mas servos que o deixem trabalhar poderosamente para eles e por intermédio deles. Agora vem o recado de Piper, eu vou provar então que eu não estou enrolando vocês. Até que todos compreendamos isso, pastores, digam aos seus crentes que para não servirem a Deus. Recado solicitado, recado dado. Não sirva a Deus se você não está levando o passo da santidade com a devida seriedade. Deus não precisa do seu trabalho, a federação não vai acabar, a igreja não vai morrer, porque é Jesus quem está edificando a sua igreja. Mas o ideal não é então que você jogue tudo para o alto e vá meter o pé na jaca e voltar para o vômito, ou como a porca para o lamaçal, o cão para o vômito, a porca para o lamaçal. Mas é que você venha receber do trono da graça de Deus, graça e socorro, para uma ocasião tão oportuna e necessária como essa, em que possa estar faltando santidade na sua vida. Como nós teremos poder e integridade no nosso testemunho para o mundo, se nós não estivermos andando
com Deus, em santidade de vida, em integridade de coração. E agora o terceiro e último passo para nós aferirmos a nossa fidelidade diante do chamado de Deus. E para isso a gente volta em Gênesis 12, 2, quebrando totalmente a sequência histórica, cronológica, mas seguindo um raciocínio lógico aqui, que é o chamado para o passo da instrumentalidade no reino, quando Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. O passo da instrumentalidade no reino de Deus. Abraão, aqui no capítulo 12, está bem no comecinho do seu chamamento, aos 75 anos de idade. Ele é chamado por Deus, enviado para uma terra, leva o seu sobrinho Ló, porque o pai dele já havia falecido, então ele meio que adotou Ló com ele, né? E Deus, então, diz para ele ser peregrino, fez promessas incríveis para Abraão, mas deu a ele uma incumbência. Abraão, você vai ser uma bênção. A bênção que eu estou te dando não é só para você ser um cara abençoado, é para você ser um canal de bênção. E isso no verso 3 está mais ampliado quando ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No primeiro momento a gente acha que Deus está dando uma missão evangelística para Abraão, que ele ia sair de país em país, de lugar em lugar, fazendo como Paulo, que entrava nas sinagogas, abria o rolo e pregava o evangelho. Não foi isso que está em curso aqui. O que Deus tinha em mente, Calvino nos ajuda a entender isso aqui com mais clareza, é que todas as famílias, todos os povos, todas as nações seriam abençoados por meio de Abraão. Por quê? Segundo Calvino, nos lombos de Abraão estava o Cristo. Vou colocar isso em termos mais contemporâneos. O Messias viria do DNA de Abraão, é esse o ponto. Viria do DNA que ele iria transmitir de filho para neto e assim sucessivamente, até que finalmente o Messias viesse. Deus incumbiu Abraão de ser esse instrumento de formação do povo de Deus por meio do qual o Messias viria. O que de fato vai acontecer no Egito, porque o Egito, e Deus fala em outro momento aqui sobre o Egito, os 400 anos de escravidão, ele conversa com Abraão sobre isso. O Egito foi o útero onde o povo de Deus foi formado naquele período tão difícil que ali foram escravos. E Deus diz então que todas as famílias da terra seriam assim abençoadas por meio do Messias que viria da descendência de Abraão. Salvação é anunciada para toda a terra, é prometida por toda a terra, nessas palavras que Deus diz a Abraão. E o que Abraão faz? Senhor, é o seguinte, sei que o Senhor tem um grande plano, mas é o seguinte, Senhor, eu estou estudando para concurso agora, e eu não vou poder fazer isso, eu estou muito ocupado, Senhor, não vai dar. Inclusive eu vou pedir uma moratória na minha devocional, porque nesse exato momento da minha vida eu não estou conseguindo tempo para nada, Senhor. E eu já tenho várias obrigações, várias responsabilidades, então eu queria me excusar dessa responsabilidade, mas está aqui, olha aqui, Ló, garoto novo, forte, saudável, manda bala, pode escolher ele. Foi assim que Abraão fez? Não foi, né, gente? Ele se dispôs com a sua vida, com o seu corpo, com a sua família, com a sua descendência. Ele foi um homem submisso a Deus, amigo de Deus, andava com Deus, em intimidade com Deus, amigo de Deus, disposto a realizar o plano de Deus para a sua vida. Esse, sim, é o aspecto secundário do nosso chamado. O primário é para andar com Deus e fazer isso em integridade de coração. O secundário não é dispensável, mas é secundário. E a nossa tendência é fazer como Adão fez lá no Éden, quando Deus o chamou. O que ele fez? Sorrateiramente, a sorrelfa, ele se esconde entre as árvores do jardim da presença de Deus. E nós costumamos nos esconder da presença de Deus, levantando uma cortina de fumaça no meio de uma agenda tumultuada, sobrecarregada, até mesmo dentro das coisas da igreja que nós fazemos, e ficamos, muitas vezes, nos esquivando da vontade de Deus. Esse é um aspecto secundário, o aspecto de que quem anda com Deus, está sendo transformado por Deus, quer fazer esse Deus conhecido, amado, exaltado, e não vai medir esforços para que isso aconteça.
Agora, aqui nós precisamos nos valer, meus queridos, da boa e velha teologia reformada, que nos ensina que servir a Deus não é a gente ficar enfiado dentro da igreja, é ser pastor, ser missionário, e isso é que é servir a Deus. Tem que ser alguém assim de dedicação integral de tempo, ou então estar sempre envolvido em 1000 coisas na igreja. Esse não é o conceito calvinista reformado de servir a Deus. O serviço a Deus é visto de uma forma muito mais ampla. Vou citar mais uma vez Os Guinness, quando ele diz: o aspecto secundário, que é consequência do primeiro ou do primário, estabelece que fomos chamados para pensar, falar, viver e agir inteiramente para Deus, incluindo aqui nossa resposta em termos de família, profissão, moradia, igreja, etc. e tal. É tudo. Nenhum centímetro quadrado, como Abraham Kuyper gostava de falar, deve ficar fora dessa esfera do domínio de Jesus, pelo qual e onde nós estaremos servindo ao Senhor. Paulo falou disso, ele disse que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Mesmo que estejamos fazendo para homens, não importa a esfera de trabalho, a Cristo Senhor é que estamos servindo. Percebe? Que os reformados nada mais fizeram do que resgatar verdades bíblicas, né? Nós não inventamos nada, não inovamos em nada. Nós somos o povo de Deus, raça eleita, diz Pedro, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há espaço para falar, sim, do Evangelho, há espaço para falar, sim, das virtudes de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, mas não é só falar, é viver isso, é experimentar isso, é compartilhar isso de uma forma muito prática e integral na nossa vida. William Tyndale, que foi um tradutor da Bíblia inglesa, ele traduziu a primeira Bíblia impressa e foi queimado por causa da sua fé reformada. A esse respeito ele disse: olha, se desejamos agradar a Deus, servir água, lavar a louça, consertar sapatos e pregar a palavra, é tudo uma coisa só. Ele tinha essa visão integral do serviço do Senhor, de que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Mas esse não é o Zeitgeist, né? Como dizem os alemães, o espírito dessa época, o espírito, o clima cultural, intelectual da nossa época, porque hoje as pessoas estão contaminadas por uma ideia de que trabalho não é mais vocação, é um mero emprego, e nesse emprego não é meu dever servir ao próximo, é dever dos outros me servirem, inclusive, principalmente, o Estado. Essa é a mentalidade que está aí. E se você é um servidor público, pelo amor de Deus, vacine-se contra esse tipo de pensamento que desonra a Deus, que não tem nada de cristão. Como Abraão, nosso pai espiritual, nós somos chamados para colocar nossa vida à disposição de fazer o nome de Deus exaltado, conhecido, amado, para que as pessoas desfrutem, aqueles que são chamados por Deus, eleitos do Senhor, possam eventualmente, finalmente, desfrutar dessa intimidade com Deus, que requer uma vida de santidade e que também nos chama ao serviço. Eu queria então concluir, o que eu procurei compartilhar com vocês aqui é isso então, meus queridos, que Deus tem um chamado muito claro para cada um de nós, claro e cristalino. Fomos chamados para a intimidade com Deus. Anda na minha presença. Fomos chamados para a santidade da nossa vida, ser íntegro. Fomos chamados para a instrumentalidade, ser tu uma bênção. Vou concluir voltando àquela reflexão que eu fiz. Jovens, se você puser essa mensagem no seu coração, você não vai levar décadas, como eu levei, para ter uma visão mais clara da vida cristã. Você tem um norte, você sabe para onde você está indo, você sabe para que veio. E a sua maior preocupação não vai ser o cara. Né? Vocês ainda falam a mina? Ainda está valendo essa gíria? Acho que não, né? Já passou, né? Mas vocês entenderam, o importante é isso, né? Então não é você ser grande, não é você... Não, é você ser fiel ao chamado de Deus. Viu como é que dá norte? Você se despoja de sonhos megalomaníacos de grandeza, que não tem nada de visar a glória de Deus. Se Deus te quiser grande na sociedade brasileira, brasiliense, você estará lá porque Deus quis, dentro desse seu propósito, não porque você fica aí, como diz o salmista, né,
sonhando coisas maravilhosas demais para mim. É maravilhoso demais, não quando você tem fé, mas é quando o ego é que está ali envolvido. Essa visão do chamado norteia, essa visão do chamado nos consola, sabe por quê? No meio do caminho da sua vida, você vai ter grandes decepções e sofrimentos. Se você ainda não teve, não fica triste nem preocupado, uma hora vai acontecer, mas Deus vai estar lá do seu lado. Ele não disse: habitarei convosco, andarei convosco, anda na minha presença. E se já está acontecendo, não significa necessariamente que a sua vida não vale nada, que está tudo errado, que a vida não tem graça de viver. A vida tem graça de viver, porque a tua graça é melhor do que a vida. Mesmo quando a vida é cheia de desgraças, de problemas, de dificuldades, você segue em frente, feliz, confortado, seguro, porque você sabe que dentro da visão que Deus lhe deu, do seu chamado, você está procurando caminhar com fidelidade. E Jó foi um exemplo de alguém que andou assim e o mundo desabou na cabeça dele. E a gente segue em frente quando isso acontece. Não dura para sempre. O consolo de Deus já está garantido, Ele está do nosso lado. Essa visão é uma visão consoladora, é uma visão libertadora, porque a gente se desapega dessa bobagem de querer agradar o nosso ego, de construir um reinozinho para o nosso ego, de buscar a nossa glória particular e dividir com Deus os dividendos da glória. Mas Deus diz: a minha glória eu não dou a outrem. Então é libertador, sabe, a gente se despojar de pensamentos, conceitos que não vêm da palavra de Deus. E por último, essa visão é uma visão inspiradora. Uau! Vale a pena viver. É assim que eu quero viver. É por aqui que eu vou, sabe? Você tem a luz da palavra de Deus te apontando o caminho. Você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Se não casou ainda, com quem vai casar, se não formou ainda, quando vai formar, ou aonde vai trabalhar, qual vai ser isso, seu ministério, etc. e tal. Não sabe, só Deus sabe o futuro, mas você sabe o caminho, está traçado diante de você. E você quer que quando Jesus voltar, como cantamos aqui, seria encontrado fiel. Você quer ser fiel? Põe o seu pé, onde Abraão pôs o pé. Siga nas pegadas ou nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Guardem essa palavra no seu coração. Amém.